Então, Marx e Engels criticaram os socialistas utópicos e Habermas critica a utopia de Marx e Engels sobre as possibilidades de transformação do trabalho heterônomo em autoatividade. O que quer dizer heterônomo? É subordinado. Nesse conceito de heteronomia, subordinação. Então, nesse contexto, qual é o papel do Estado? Da modernidade. O que a modernidade pensava sobre o papel do Estado? Então, protege a ação capitalista e produz políticas compensatórias. Olha, que precisão. O Estado, ele tem dois papéis importantes. Né? Um é proteger a ação capitalista e o outro compensar a expoliação da força de trabalho. A expoliação da força de trabalho através de políticas compensatórias. Olha o conceito compensatório. O que é compensatório? Compensa o quê? A dilapidação da força de trabalho. Isso. Mas é muito preciso nessa categoria. Porque aí se você pensa quais são as leis que foram aprovadas aqui nessa história, você vai lembrar a lei do primeiro salário, aí a gente vai no salário mínimo. Vamos para Getúlio? Vamos para Getúlio Vargas. O que Getúlio fez? Exatamente isso. Ele produziu políticas compensatórias no contexto da industrialização do país e de segurar a expansão da força de trabalho. E o que está acontecendo hoje com as políticas compensatórias? Pensa nisso. Tá? Então, pega esse conceito e joga ali na análise da contemporaneidade e vê o que está acontecendo. Os economistas vão trabalhar a ideia da formação do mercado interno, né? Você fazer com que a economia cresça. Então você faz essas políticas compensatórias como meio de fortalecer o próprio mercado interno e fazer a reprodução do capitalismo a partir daquilo. Então, os economistas, essa é uma forma de pensar em economia, né? Agora a gente está vendo. Isso é Keynes, exatamente. Então, enfim, nós sabemos que ele existe durante algum tempo, nós conseguimos. Quer dizer, eu acho que o governo Lula foi o keynesiano. Totalmente. E agora é a Dilma também. Apesar de todas as diferenças e algumas restrições, porque ela também tentava fazer uma coisa política com os bancos nacionais. Para mim isso é muito importante. Ela ficava no meio, ela fazia isso. De um lado, garantia as condições de... Mas eu acho que além da formação do mercado de trabalho, é uma questão também, formação do mercado de trabalho, do mercado de consumo, mas também é uma questão da dimensão humana, da alteração da força de trabalho. Eu acho que são as duas coisas. Porque tem essas propostas de alteração da previdência social, aumento de imposto, aumento de carga horária de trabalho, redução de direitos trabalhistas da CLT, aí vai. Então, mas esse conceito é muito legal, gente, porque ele junta tudo. Aí você consegue se juntar tudo numa única categoria. E agora você pega esse conceito e joga em diferentes momentos históricos e faz análise das políticas que nós chamamos de políticas sociais, mas que eu posso dessa percepção da política compensatória. Eu acho que é bonito, interessante. Interessante o conceito que ele percebe. Ele inventou esse conceito. Ele, então, ajuda a gente a compreender o mundo com esse conceito. Para mim ajuda. Para mim também. No meu também. Sempre ajudou muito. Eu acho que é... Olha, o que nós estamos fazendo aqui é um percurso no campo. Cada um de vocês vai encontrar os conceitos que nesse balão é o seu objeto. Né? Então, esse desassossego porque nós não temos questões que provocam os autores. Gramsci está vivo muito mais do que qualquer outro século. A pergunta está velha. Por que está velha?
pegando uma provocação deixada pelo Paulo, eu vou pensar com Habermas, essa esfera pública no Brasil, ela não pode ser entendida no Ocidente projetado no século XIX. O Ocidente da Europa não é o Ocidente que está acontecendo no Brasil. Temos muitas ocidentalidades e ocidentalidades em cursos. Pensando com aquele sociólogo português, que fala da razão indolente, o Souza, alguma coisa. O Boaventura percebeu a questão da razão indolente. Que tipo de razão é essa? E aí, pensando na questão da esfera pública no Brasil, num Ocidente em curso, em movimento, essa esfera pública no Brasil, ela não pode adequar cidadania e indivíduos. São categorias que se diferem, categorias que não são compatíveis no Brasil. Indivíduos e cidadania. Então, o homem da elite brasileira, ele é cidadão, porque ele tem um bem e ele é detentor da terra. É o patrimônio, é a terra, é a justificativa da existência dele. Então, esse país, nos últimos fins do século XIX, ele teve que lidar com uma estrutura escravocrata. E o Habermas vai dizer que só é possível pensar a esfera pública a partir da racionalização, das práticas racionais. E como que esse homem abolido, ou homem livre no Brasil, ele é incorporado na esfera pública? Ele não pode, primeiro, ele não é cidadão. Ele entra num estágio de bestialidade de coisa. Ele é coisa. Numa lógica marxista, ele é coisa. Ele é inferior a uma cadeira, ele é inferior a um burro, a um jegue. Os negros no país do século XIX, os negros do Brasil do século XX, são inferiores a coisa. E o processo de escolarização só acontece na metade do século XX. Então esse Brasil, ele é muito tardio. E por que a Casa Grande e Senzala, elas são dois topos que se unem numa estrutura? Porque o espaço colonial permanece. A estrutura, ela não é irracional, ela é racional, porque ela produz desigualdade de formas espaciais e de modo corpóreo. Hoje nós que somos professores da rede, transitamos em movimentos sociais, é um absurdo você ver a maneira pela qual esse mesmo Estado construiu um corpo negro. É um corpo adoecido. Pensando a parte da medicina social, o número de homens e mulheres negras que morrem de infarto é uma coisa surpreendente. Mas tem que morrer mesmo, porque essa máquina que produz um genocídio a partir de outras espacialidades, uma modernidade em curso, é proposital no Brasil, né? Quantos aqui não são os primeiros da universidade ou até mesmo num programa de doutorado? E aí, pensando sobre isso, Tamara, pegando Habermas, eu vou misturar um pouquinho dessa ideia do Freud e do psiquismo. Há um psiquismo da cidade que produziu duas estruturas. A dimensão pânica, que é uma dimensão do macro, que está associada às estruturas do Estado, ou seja, não podemos atravessar a linha vermelha a partir de 10 horas da noite porque todos seremos assaltados. Há um medo negro na cidade, isso temos relatos desde o final do século XIX. E temos o medo, que é uma dimensão do mico, uma dimensão subjetiva. Sobre isso, essa topografia do espaço produziu escrituras de formas de ação do Estado a partir de ferramentas operacionais. E o que isso tem a ver com Habermas? Nós, no Brasil, não sabemos ainda o que é uma esfera pública. Tentamos alguns ensaios, porque o Estado moderno, no Brasil, ele tem ranços, como o Paulo apontou, e Tamara também apontou, da Casa Grande e Senzala. São os vícios, os velhos vícios da pequena ética. Então é comum você colocar padrinhos, filhos e irmãos, porque isso no Brasil não é ofensivo. Porque, na verdade, você exerce na esfera pública não a racionalização, mas sim o condomínio afetivo dos espaços privados. Então, o pornô político no Brasil, de uma ética menor, funciona, e se a gente for pensar em termos macros, funciona porque a lógica operacional do exercício do fazer é a esfera privada.
e a gente funciona ainda como o Roberto estava na conta, é com um jeitinho, é com essa razão indolente. E o que me parece que o quartinho de empregado ele permanece no projeto dos arquitetos. Por que permanece? Porque esse imaginário colonial ele se atualiza. O problema não foi o 13 de maio, o problema foi o 14 de maio que dura até hoje. Ele se atualiza. Os meninos mortos pela polícia na periferia, os boletins de jornal, do jornal O Povo. Então, assim, temos que lidar com alguns cuidados. E assim, Tamara, voltando ao início, esses autores estão mais vivos do que nunca. Mas o problema são as perguntas sucateadas. Sabe, esse supletivo, que é o doutorado, esse segundo grau feito online. Então assim, gera um cômodo. A gente acorda cedo, pega um engarrafamento, aí vem para o fundão, né, e se depara com coisas que geram um atraso de uma cognição do pensamento. Há um analfabetismo existencial. Isso é proposital, minha gente. Assim, as ferramentas conceituais, elas são perigosas, mas o problema é que as perguntas são atrasadas. Está falando coisa do século XIX. Sim. Aplicou Habermas no contexto histórico da contemporaneidade e fez as perguntas. Então, ainda não cheguei lá, provavelmente. Estou chegando. E cada vez é uma alegria renovada de ler e reler e entender. Porque eu entendo mais ainda a problemática e o lugar, e principalmente essa possibilidade de compreender o que está acontecendo hoje. Porque senão não tem sentido eu estar aqui conversando do Habermas, não se trata de uma coisa egóica, de mostrar da cultura erudita que vocês têm, não é isso? É para vocês fazerem análise da realidade na qual nós vivemos. E o que nós temos que fazer como professores é formar novas gerações para fazer uma análise crítica da realidade. Olha só. Essa é a minha alegria maior, é formar pessoas. Só um detalhe, eu estava vendo o Habermas, e é uma coisa que eu já estava pensando sobre ele. É interessante como ele faz um percurso, pegando aquele link da questão do projeto civilizacional, como ele faz um link com a civilização latina. Isso é impressionante, com a questão do princípio do direito romano, a ideia das cívicas, do direito do cidadão, o exercício de cidadania. Quando você pega a estrutura da República Romana, é impressionante como é muito parecido com o que a gente tem hoje. Sistemas de valores, como é que... Não estou falando do Império, não, estou falando da estrutura republicana. Mas isso que você está referindo do seu campo é uma leitura dos autores sobre o processo histórico? Não, eu estou vendo a todo momento o Habermas vai sempre... Quem? É do Habermas, você está fazendo uma... Não, do Habermas mesmo, sim, ele faz mas ele faz em cima de quem? Do quê? De autores ou da própria sociedade? Como ele faz análise da própria sociedade romana? Como ele é um advogado, qual é o norte romano, dele? Claro. O norte histórico dele é o direito romano. O direito romano. Então, quando ele estuda o direito romano, ele está estudando um processo civilizador latino. Agora entendi. Que vai refletir na França, na gente, nos latinos. Nós somos a cultura latina. Então essa cultura, esse sistema civilizacional, ele está em conflito com o sistema civilizacional inglês, que é outra coisa. Inclusive no direito, é completamente diferente. Que é protestante, né? Exatamente. Então você tem essas ondas de choque. Você tem esse choque. Né? E ele vai a todo momento sempre... Porque a gente tem aquela ideia, não, o romano é o império, os caras fizeram... Mas você tem a República Romana, você tem todo o sistema de valor republicano construído, que pega um pouco do grego, aperfeiçoa o princípio da cidadania, do direito, interpares, né? O direito dos... Aí entra todo um conceito de cidadania, enfim, né? E que ele vai resgatar isso, eu acho, quando ele fala em vontade coletiva, novamente está com a ideia dos corpos, eu acho que ele está trabalhando exatamente com isso mesmo, uma coisa daquele ideal latino, da corporificação de você. Eu trabalho de maneira diferente, eu chamo de círculos concêntricos círculos concêntricos de produção e ação política, que eu fui trabalhar lá no meu mestrado isso.